Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 172, mais um podcast aí com uma artista acreana. Fazia tempo que eu não gravava com um artista acreano. Se bem que o último episódio foi com a Ananda, né? A Ananda também é uma artista acreana, mas ela não é da música. É a Priscila Flor, nome de artista, né? Nome de... Tava até falando com ela aqui no off antes de começar a gravar. Nome de gente grande. E Priscila, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para trocar uma ideia aqui com a gente. E se apresente para quem não te conhece, fale quem você é. E mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aqui. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada. Tá me apresentando, né? Sou Priscila Flor, de Senador Guilmar, cantora, fotógrafa, compositora, criadora de conteúdo digital. E também faço um podcast, né? O podcast Pode ou Não Pode, toda semana aqui no nosso Instagram, podcast Pode ou Não Pode. Esse eu não sabia, essa parte eu não sabia. Mas legal saber agora. Vamos falar um pouco disso também. Você é de Senador Guilmar? Isso, você Senador mora Guilmar. Aí ou você mora aqui em Rio Branco? Aqui. Eu nasci em Plácido de Castro, mas estou residindo em Senador Guilmar. Entendi, da hora. Então vamos lá, Priscila, o plataforma ele é um pouco da minha curiosidade, né? Ele é uma extensão da minha curiosidade. Conversar com pessoas diferentes, de diferentes formas. Eu encontrei você, deixa eu tentar lembrar, foi pelo Instagram. Eu só não lembro de onde que foi, mas foi alguma postagem de alguém. E eu gosto sempre de conversar com artistas acreanos também para dar visibilidade, né, para os artistas locais. Eu acho que eu já gravei com a maior parte deles que cantam aqui na noite acreana. E você foi mais uma delas que eu encontrei pelo Instagram. E eu acho que você poderia começar contando quem era a Priscila, né, na infância, na adolescência e tal, contar um pouquinho da sua vida, e na medida que você for falando aí, tiver alguma curiosidade, eu te pergunto, pode ser? Pode ser. Então, eu iniciei na noite como cantora recentemente, assim, né, tem questão de 2 anos, mas na música já tem um bom tempo. Eu comecei a cantar desde pequenininha na igreja, e com 19 anos eu gravei meu primeiro CD, tenho 4 CDs gravados gospel, no segmento gospel, e trabalhei bastante nesse tempo, né, nessa área, como cantora gospel. Viajei, conheci alguns estados brasileiros aí também. Foi muito legal, muito bacana. Mas após a pandemia, aconteceu algumas coisas assim, né? Com a igreja e tal. Aí eu decidi vir cantar, começar a cantar em restaurante, barzinho. E é o que eu tenho feito atualmente. Gosto bastante do que eu faço, trabalho no que eu amo e isso me deixa imensamente feliz. E recentemente comecei também com a questão de criação de conteúdo, não foi uma coisa assim planejada, foi que alguém viu e me chamou e eu comecei a fazer ali o primeiro vídeo, né, para uma empresa, para divulgar uma empresa. E outras empresas viram, foram gostando, também foram contratando e a gente também está nesse ramo aí. Questão de fotografia, já trabalhei no passado, gostei bastante, gosto muito, mas não tenho mais tempo. O podcast também é uma grande paixão, é uma forma que eu encontrei de estar conversando com pessoas também, assim como você, pessoas que eu tenho curiosidade, conhecer mais, de estar apresentando também a questão cultural, né, aqui do nosso município. O foco é mais aqui para o município também, e eu costumo apresentar, né, questão cultural, o foco é aqui, mas outras coisas eu gosto de fazer, assim, entrevista com pessoas de vários lugares, mas o cultural eu procuro chamar cantores, artistas, e toda a questão cultural aqui do nosso município para estar apresentando, porque a gente sabe que a valorização da cultura, ela ainda é um pouco escassa, principalmente para outras questões que não sejam a música. Sim, principalmente, né? Isso é uma forma de apresentar, de trazer o público, de mostrar que aqui, né, tem uma pessoa que trabalha com tal coisa. É a questão, assim, de unir a informação, né, e a divulgação do trabalho, né, dos meus amigos aqui, das pessoas aqui de Senador Guilmar, também trazer informação de outros lugares, de outros estados, de outros municípios e estados até. Da hora. Tem uma curiosidade legal aí que você contou na sua história, que você era cantora, né? Cantava no segmento gospel. Quando eu era mais novo, adolescente, quando eu falo assim, parece que eu tenho o quê? 40 anos, né? Mas quando eu era mais novo, eu tinha uma banda também, que era uma banda que
é uma banda que não nasceu na igreja, mas nasceu por pessoas que eram na igreja. Nasceu na escola, essa banda. Mas a gente cantava na igreja e tudo mais, e eu lembro que quando a gente foi aí se desvincular, né? Porque a gente não era vinculado em nenhuma igreja. Tipo, nenhuma igreja patrocinava a gente, nada, tipo, a gente fazia o nosso próprio corre sozinho. Só que a gente decidiu que a gente não ia mais cantar gospel, a gente ia cantar música, independente. E aí, como a gente era adolescente, muito novo, né? Caíram em cima da gente, nossa, mas como assim, não sei o quê. Como é que foi para você, Priscila, essa transição, assim, de deixar de cantar um segmento e passar a cantar outro? Porque é duas paradas totalmente que eu consigo separar, mas tem muita gente que não consegue separar a música como uma arte, né, uma expressão, da música como qualquer outro tipo de expressão pessoal, né? Sim, é verdade. A gente já sofre bastante com a questão de que as pessoas não levam muito para a questão de trabalho. Eles pensam que, como eles vão para ouvir e é uma questão de diversão, né, eles estão lá para se divertir, a gente está lá para trazer diversão para essas pessoas, então eles se apegam a isso e pensam que para a gente é só diversão também. Eu amo o que eu faço, mas eu não estou lá só para me divertir, é o meu trabalho, o meu ganha-pão principal, claro. A minha renda principal. Na questão gospel, eu também tinha uma renda, eu nunca cobrei de igreja, só me deixando bem explicado, nunca cobrei de igreja, olha, eu vou cantar na tua igreja, né, a pessoa me convidava e dizia, é um cachê tal, eu não cobrava, mas eu tinha os meus CDs que eu vendia e conseguia a minha renda também. Era algo que eu investia do meu bolso, eu gravei todos os meus CDs, todas as minhas músicas, a maioria autoral, fazia umas trocas com outros músicos, tudo do meu bolso, nunca fiquei assim pedindo de ninguém. Muitas pessoas me ajudaram, mas essas pessoas que me ajudaram não me julgaram quando eu saí. Já outras pessoas, houve muito julgamento, sim, de pessoas que eu não esperava, entendeu? Gente, tanta coisa que falaram, mas tanta coisa que eu fiquei impressionada. Eu diria assim que eu fiquei muito surpresa, né? De uma forma negativa. Porque eu não estava aguardando que algumas pessoas fossem me julgar tanto, como até hoje tem gente da igreja que dizia que me amava como filha, como, né, e que não falam comigo simplesmente porque eu parei de ir nessa igreja e de cantar gospel, simplesmente por isso. Mas eu sempre fui, eu diria assim, que isso é muito certinha, mas a questão de dar atenção para o que os outros estavam falando, eu sempre fui um pouco rebelde. Eu nunca liguei muito, não. A minha opinião é essa e pronto. Então, eu não liguei muito, fiquei triste, né? Fiquei desapontada, fiquei, né, assim, bem abalada. Mas eu não costumo ligar para o que os outros falam, a gente fica triste no momento, mas vida que segue. E graças a Deus não tem feito essa diferença, esses julgamentos na minha vida. Não. Porque eu acredito que assim como eu, você teve aquele sentimento de caramba, do lado que mais diziam que eu receberia apoio foi o que eu não recebi apoio, né? Exatamente. A gente fica meio com aquele discurso de amor, né, de vem cá que eu te abraço, vem cá que eu vou te dar o apoio, nada vai separar o que a gente tem, porque além de tudo, né, existe a questão da amizade, e a amizade você, né, não joga fora assim de um dia para a noite. Então eu entendo um pouco do teu sentimento, porque eu vim de lá também, eu vim a minha vida quase toda foi na igreja. Eu acho que hoje eu tenho mais tempo fora da igreja do que de igreja, mas tá meio que nivelado, assim, dos meus 8 anos até os meus 16 até meus 18 foi envolvido em igreja, então eu sei muito bem como é que é isso. Mas, Priscila, e aí você começou a cantar nas noites depois da pandemia, de 2021 para cá? 22, né? Isso, na noite foi, depois da pandemia. Eu assim, não fiquei mais escandalizada ainda, porque eu nasci na igreja, então eu já via muito isso, eu fui missionária, eu já ajudei a construir igreja, né, já estive na linha de frente ali, desde nova, porque meus pais são pastores, né, então esse exemplo aí vem de casa, e como eu sabia que dentro da igreja existe muito isso, eu não me escandalizei tanto, assim, com a igreja em si, né, ou seja, eu não generalizo tudo isso, eu sei que tem muita gente na igreja que está realmente lá para fazer a obra de Deus, mas eu vou falar, tem muitas pessoas que estão lá só de fachada, porque pregam o amor, mas não vivem o amor. Sim, mas qual foi a sua inspiração, assim, para
para começar a cantar na noite? Qual foi o gatilho, sei lá, o ponto de partida para você começar a cantar na noite? Então, uma das partes do julgamento, né? Porque eu comecei a namorar com o Roberto, que é músico, canta na noite há muito tempo, né? Ele iniciou na igreja, mas foi muito pouco. Depois ele já foi pra noite. Quando eu comecei a namorar com ele, já veio os julgamentos, porque eu tava namorando uma pessoa que era, digamos assim, como eles falam, inconstante. Tava na igreja, depois saía exatamente por causa desses julgamentos, que ele tocava, e as pessoas não aceitavam que ele, por ser cristão, trabalhasse nessa área. E aí, quando a gente começou a namorar, quando começou muito julgamento, eu não dei conta, parei de ir, né, para essa igreja. E como eu fiquei sem renda, já estava na pandemia, aí parei de cantar, né? Aí logo chegou a pandemia. Aí foi quando ele teve a ideia. Ele falou: vamos comigo. Ele me chamava, mas eu não queria ir, assim, no começo, porque eu tinha medo, assim, mais da questão dos meus pais mesmo. Eu tenho muito respeito por eles e tal. Eu sabia que eles não iam gostar. Mas ele me chamou para me fazer uma participação. Aí eu fui nessa participação. E lá algumas pessoas escutaram, gostaram e começaram a me chamar para cantar. E eu aceitei os convites e de lá para cá a gente tem trabalhado nisso e tentado de toda forma assim divulgar. Nosso trabalho tem dado certo, graças a Deus. Da hora. E então, no caso, você sempre morou em Plácido e em Senador Guilmar? Você nunca morou em Rio Branco? Ou já morou no Rio Branco também? Não, nunca morei em Rio Branco. E a questão da fotografia? Quando é que você começou a atuar na área? Então, a fotografia é algo que eu sempre gostei, mas a gente comprou uma câmera para tirar foto da neném e eu não conseguia dominar ela. Fui fazer um curso, aproveitei que estava na pandemia e fiz um curso de fotografia, gostei e comecei a trabalhar. Isso foi antes de ficar mesmo assim, mais tempo assim cantando na noite, né? Sim. Hoje a gente tem até uma página no Instagram, RP Fotografia. A gente ainda faz algumas fotos, assim, mas é mais questão quando tem tempo mesmo. Que agora o tempo tá mais corrido por causa da noite, né? Isso, bem corrido mesmo. Como é que tem sido, Priscila, esse período para você agora, cantando na noite? Tem sido legal a experiência? Demais, tem sido muito legal, assim, tá uma correria grande, mas essa correria é bom, porque senão que tá dando certo, né? Sinal que estou tendo contrato aí, que as pessoas estão me chamando, estão gostando do meu trabalho. E eu gosto muito dessa correria, eu sempre tive uma vida muito ativa, então é uma correria muito boa, uma correria deliciosa, eu diria, porque eu estou fazendo realmente o que eu amo, né? E é muito bom que às vezes a gente tá cansado, tá desanimado, aí vai cantar em algum lugar e chega alguém e elogia o nosso trabalho e diz que gostou muito. Vem aquelas palavras, assim, que enche o coração da gente, que dá aquele ânimo, entendeu? Então eu tô sempre assim, sendo renovada. Eu me canso, né, porque eu tô trabalhando, mas esse mesmo trabalho é que me traz assim aquele renovo, aquela força, aquela vontade de sonhar, de querer algo mais. E sempre que eu vou realizando um sonho aqui, né, relacionado à música, e vai crescendo e eu vou sonhando mais, e isso é muito bom. É uma experiência assim maravilhosa, que eu não imaginava que ia estar assim do jeito que eu tô hoje. Eu pensava que eu ia ter, assim, mais dificuldade. E uma pergunta que eu faço para todos os artistas acrianos que eu gravo, que é até uma pergunta meio que filosófica, que como é que é para você ser um artista acriano, né? Se vê como um artista. Primeiramente, a primeira pergunta, eu acho que antes dessa, né, é uma pergunta: você consegue se ver hoje como um artista? E quando foi que você começou a se ver como um artista? Em segundo lugar, você já responde como é que é ser um artista acriano. Sim, me vejo como um artista. Desde o momento em que eu comecei a trabalhar com isso, eu já me vi assim, né? Na verdade, um pouco antes, eu tive que fazer, assim, esse processo, né, na minha mente, esse processo de aceitação, assim, né, de que eu sou um artista, eu posso gravar um CD. Então, desde esse momento, eu me vi como artista, como me vejo até hoje. Acredito que se eu não me visse, era uma forma de eu não estar valorizando o meu trabalho. Se eu não valorizo, claro, as pessoas muito menos iriam valorizar. Então, sim, me vejo como artista e tenho muito orgulho disso. Como artista acriana, o Acre, ele tá cheio de artistas, ele é muito rico, a questão cultural, né, de artistas. Tem muitos artistas, tanto no segmento
de música, quanto outras áreas também. E eu me sinto honrada de fazer parte, né, disso. E eu sei que aqui, apesar de ter muitos artistas, a valorização, assim, por conta, eu diria, eu não sei essa palavra, isso é difícil de falar, por conta do governo, né, é um pouco Certo. ainda difícil, é um pouco resumida, assim. Tipo, tem um público menor que é atendido, né? Mas é assim, eu não me deixo vencer pelas dificuldades e eu tô correndo atrás, né? Graças a Deus aí já consegui cantar em shows, né, na praça do meu município várias vezes. Estou sendo sempre chamada pelo município, também pela FEM, né? Que é a questão mesmo do nosso estado, né? Sim. De cultura do nosso estado. Então, são coisas que eu não fico só sentada reclamando, dizendo que não tem oportunidade e não correndo atrás. As oportunidades são poucas, mas as poucas que tem que eu posso agarrar, eu vou lá e eu corro atrás. Eu dou o meu máximo para conseguir. Legal, porque eu fiz essa pergunta da questão do artista, porque meu pai é músico também, né? E meu pai era músico Olha de que legal. igreja. E pro meu pai também sempre foi uma questão para ele esse negócio de artista. E para alguns amigos também que eu conheço que tocam na noite e que às vezes não vivem só disso, né? Porque tem um outro trabalho, uma CLT. Se rotular ou se encontrar ou de se autodenominar artista é um pouco pesado para eles, né? Porque eu acho que isso vem de uma época onde artista era só quem aparecia na TV, né? Sendo que o termo artista é de quem faz arte, né? Que é o que a Exatamente. música é. Não necessariamente você precisa viver disso para você ser, né? Você é antes de viver disso. Tem muita gente que, por exemplo, grava uma música ou grava outra porque tem recursos financeiros, não porque domina a arte, né? Exatamente. Se você tiver dinheiro, o recurso, você pode fazer um filme, por exemplo. Você pode produzir um filme, fazer uma peça de teatro, mas não significa que você é isso. Legal que você tem essa visão de artista e já pôde transitar, né, por outras vertentes também. Sim, eu acho que falta muita conscientização nessa área, porque devido à desvalorização do artista, então o próprio artista, ele fica com isso, né, de se, eu não sei se posso usar essa palavra, de se reprimir nisso, de achar que não é um artista, né, quando na verdade todo aquele que faz arte, ele é um artista, né, um pintor, um músico, tanto o intérprete quanto a pessoa que toca um instrumento, né, um artesão, todos esses são artistas, e se tivesse assim mais valorização, acredito que teria mais reconhecimento da parte do próprio artista em saber, entender que ele é um artista sim. Da hora. E você acha, Priscila, que a rede social hoje em dia é muito importante assim para o trabalho de vocês, porque ajuda também na divulgação, né? Sim, hoje a rede social ela tornou assim quase que necessária para todo o trabalho, né? Quando fala do artista, então, né, é algo realmente a gente vê aí que tem muitos cantores que estouraram através das redes sociais. É até uma coisa que eu deixo até a desejar um pouco, porque eu estou sempre ligada na rede social, mas eu não tenho muitos vídeos, trabalhos assim mais profissionais voltado a isso, né, a área digital, para estar divulgando meu trabalho de uma forma assim mais profissional. Eu simplesmente tenho vídeos que eu faço enquanto eu estou cantando nos locais, mas não tenho nada assim produzido em estúdio, essas coisas. Mas eu sei que é necessário sim, é muito importante, porque é uma forma de alcançar um público maior. Com certeza. E nesse novo trabalho que você está agora, você já chegou a compor alguma coisa autoral? Sim, já tenho músicas autorais, estou me preparando agora para sair justamente desse erro, né, que eu estou falando, para gravar essas músicas autorais, tentando aí nos projetos que está saindo agora, né, porque a renda é pouca, então a gente está contando com esses projetos serem aprovados, mas se não, a gente tem um plano B de correr atrás mesmo e vai dar certo. Inclusive, vou deixar aqui de primeira mão uma das músicas aí que a gente vai lançar, né, que é uma música que conta um pouco da história aqui do nosso estado, do Acre, e a outra música é uma música que faz menção para que as pessoas possam. É mais para divulgar meu nome, né? Que vai ser a música Flor da Vaquejada. Que é mais eu canto de tudo um pouco, mas voltado mais para esse sertanejo, essas músicas mais de vaquejada é o que eu mais curto, assim.
que tem muito a ver com o nosso estado também, né? O nosso estado, ele tem muita coisa do agro, do sertanejo em si, né? Isso. Eu acho muito, muito importante também. Eu gravei com... E é legal, engraçado também, porque eu gravei com a Luziene. Você conhece a Luziene Lucena? Sim, sim. E ela é de Sena Madureira, eu não sabia. E achava que ela era de Rio Branco. Só que ela mora aqui, né? Ela mora aqui em Rio Branco, mas ela é de Sena. Eu também não sabia. Ela é de Sena. Legal, Olha. cara, saber que, pô, pra você ver, né? O Acre, ele tem muito artista, realmente, em todas as áreas. E na música ainda é mais abrangente ainda, porque tem gente no pagode, tem gente no sertanejo, tem gente no rock, tem gente em todos os estilos, tem gente no rap, fazendo música, e bons, né, no que fazem. Muito legal. Sim, tem mesmo. Podcast, Priscila, qual foi a ideia que você teve para criar? O primeiro podcast foi aqui que a gente tem um home studio aqui, né, em parceria com o Som Poético, que é uma editora e gravadora, né, que a gente iniciou também há pouco tempo. Sim, tem mais tempo, só que ficou muito assim no papel, agora que a gente tá mais botando, assim, tem uns 2 anos que a gente tá mais colocando à frente essa questão aí. Sim. E em parceria com eles a gente começou um podcast. Primeiro era o nosso patrão aqui que fazia o Eu Polícia, aí ele foi fazer o cultural também, aí chamava uma jornalista de Rio Branco para fazer, até que ela não pôde mais ir, e ele me pediu para continuar fazendo um podcast cultural, né, Som Poético Cultural. E eu, assim, muita vergonha, mas fui fazer e curti bastante. Depois a gente parou com esse podcast e o pessoal ficou me pedindo muito para voltar. Aí foi quando eu tive a ideia, né, de voltar com um podcast, Pode ou Não Pode. Da hora. Uma mistura, assim, de tudo um pouco. A gente fala de esporte, de cultura, de notícias, assim, uma mistura. Muito da hora. Caramba, você é um artista completo, hein, Priscila? Você é um artista pronta, velho, na real. Já teve hate falando que eu era a Maria Faz Tudo. Pô, mas é porque tem uma frase que o Caio Mesquita fala, o jurado lá do Raul Gil, que eu concordo muito, é porque hoje em dia o artista, ele não é mais aquele cara que só fica no palco, né? Ele tem que pensar em tudo, velho, ele tem que fazer tudo, de tudo um pouco, ou pelo menos ele tem que saber como é que ele quer o resultado, né? Um exemplo bem legal que a gente tem disso no Brasil é a Anitta. É a mulher que faz tudo, pensa em tudo na carreira dela. Tanto na rede social, como nas entrevistas, como nos shows, como na performance. O Luan Santana também, que é um cara que eu sou muito fã. Um sertanejo, ele também é muito assim. Dizem, né? Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas dizem que o show dele é um dos melhores, né? Em toda a questão, no geral, né? Tanto na performance, tanto em luz, tanto em... Cara, realmente é um showman. Realmente, né? E é o que o artista hoje precisa fazer. Não tem mais aquele negócio de gravadora, de empresário, de ficar cuidando de tudo, né? Não. Até porque isso aí fez com que muitas pessoas fossem até mesmo lesados, assim, né? Enganados. Exatamente. A gente sabe aí de alguns exemplos até de artistas aí nacionais ou internacionais. E a gente, quando tá começando, principalmente, é assim mesmo, porque não vai surgir da noite pro dia um empresário para investir na gente. E se a gente tem um sonho, não vai ficar esperando por isso, não. A gente tem que correr atrás mesmo. O pessoal fala, mas tu quer fazer tudo. Essa mulher faz tudo e faz vídeo, faz isso aqui. Mas tudo que eu faço pensando na divulgação do meu trabalho como cantora, que é o meu foco principal. Eu amo fotografar, claro. Eu amo fazer o podcast, eu amo... Tudo isso eu faço com muito amor, com muita dedicação. Mas eu tô sempre voltando, trazendo para o foco principal, que é a música. Que é algo que eu tenho os meus sonhos, assim, diria, os sonhos maiores são com a música, né? E eu gosto de participar, de estar por dentro, de saber como ligar um som, como regular, tudo isso aí eu tenho que saber, porque se tá dando algo errado, eu vou saber como pedir, como ajudar, como tá ali no meio, né, para saber o que realmente está precisando, o que está acontecendo. Isso é algo pro meu trabalho, para melhorar o meu trabalho. Sim, com certeza. E quando tá começando, tá no começo, tem muito perrengue que você tem que saber ter um plano B, né? Eu não sei se você chegou a ver agora recentemente, com o Fernando Sorocaba, por exemplo, que a banda deles não conseguiram chegar a tempo. Eles fizeram o show todinho, só violão e voz. Sim, cara, aquilo ali, velho, todo mundo ficou abismado, porque assim, eles não têm obrigação hoje em dia no patamar que eles estão
né, no nível que eles estão, de saber tocar todas as músicas, né, de saber como conduzir o show completo sem a banda. Mas eles deram conta, porque eles vieram desse lugar, né, eu acho que eles vieram dos barzinhos, então eles, dá um violão ali, e voz mesmo, microfonezinho, regula ali e pronto, vamos fazer o show pra galera. E foi muito legal, porque isso mostra que o artista ele realmente está comprometido com o trampo dele, né, com o trabalho dele. Eu acho que eles não tinham pensando assim como vindo de fora, eu acho que eles poderiam dar justificativa pra galera, colocar uma nota lá no Instagram, como muita gente faz, né? Eu acho que todo mundo ia ser compreensivo, mas eles não fizeram isso, né? Eles fizeram show, já estavam lá, fizeram show. Muito Exatamente. legal. Compromisso com o público deles, né? Isso aí é incrível. Fiquei assim, mais fã deles ainda. Muito da hora. Então é isso, Priscila. Eu queria te agradecer enormemente por você ter disponibilizado aí o seu tempo pra gente trocar essa ideia. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito das coisas que eu vi lá no Instagram, né? Do seu trabalho, eu gostei muito da forma que você se comunica também. Vou ver se eu consigo te ver ao vivo nas noites aí de Rio Branco, quando você estiver por aqui. Achei muito da hora. E a gente tá com um quadro aqui no nosso podcast, antes da gente encerrar definitivamente, que é onde o convidado indica, né? Onde ele pode indicar alguém que ele acha que eu deveria trocar uma ideia. Seja porque você acha que eu preciso conhecer a história dessa pessoa, ou porque você acharia legal que eu conversasse. Não precisa ser alguém que eu conheça, você pode indicar qualquer pessoa, só precisa saber o nome da pessoa e o porquê que você está indicando, e também não precisa ser só uma. Se você tiver mais de uma pessoa para indicar também, pode indicar. Só me diga quem você quer indicar e o porquê. Nossa, assim, bem rápido. Surpresa, né? Nesse momento, eu vou lembrar de mais pessoas, mas nesse momento, assim, eu indicaria o Léo Catolé, né, juntamente com o Leandro Catolé, que eles são pai e filhos. É um menino que canta muito bem, vem de uma família de músico, o pai dele toca e ele canta. Eles antes, assim, tinham aqui o Forró do Catolé, que é muito conhecido ainda, já acabou faz tempo, mas ficou na história do nosso município, foi até anotado. Hoje mesmo eu estava numa conferência cultural, né, e foi citado na lista lá da história do nosso município, né, as questões culturais lá, e tá lá como um patrimônio, sabe, histórico mesmo, o Forró do Catolé. Então eles fizeram história aqui no nosso município, e hoje essa história ela está continuando através do Léo Catolé, que está iniciando aí na noite também. Eu acredito que você vai gostar bastante de conversar com ele. Vai ser interessante contar a história deles. Da hora, da hora. É isso. Então, Priscila, esse é o seu lugar de fala, né? Você pode mandar abraço para quem você quiser, falar o que você quiser, porque não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Então, talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado, você pode falar agora e ficar à vontade. E mais uma vez, obrigado por você ter colado aqui com a gente. Eu quero deixar meu Instagram, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha história, me segue lá, né, @PriscilaFlor_oficial. Também pode seguir a nossa página do nosso podcast, @podcast_, pode ou não pode, com D mudo, os 2 D mudos. Mandar um abraço especial para toda a minha família, que é uma família grande, então vou mandar logo assim, toda a minha família. Agradecer a todos que estão ouvindo, né, que curtiram, ficaram até o final aí para escutar um pouco da minha história. Agradecer pelo convite de participar do podcast, desse bate-papo. Gostei muito. E precisando, a gente está aí. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.